Mas em 1956, o Rio Grande do Sul recebeu com festa os gaúchos que foram ao México em nome da seleção brasileira. Em 72, a relação dos gaúchos com a equipe de Zagallo não esteve tão bem assim. O sentimento do bairrista sofria um duro golpe. A divulgação de uma lista sem um jogador gaúcho dava vida a um dos jogos mais marcantes dos 114 anos do futebol aqui no estado. Para comemorar o Sesc Centenário da Independência, foi criada uma mini Copa do Mundo a ser disputada aqui no Brasil. E o Zagallo convocou todos os jogadores de 1970, exceto o Tostão, que tinha um problema numa vista, que estava fora do futebol, o Gerson, que era do São Paulo, estava machucado, e o Everaldo, do Grêmio, que era o único jogador que estava em atividade. Isso aí que acirrou os ânimos do público em geral. No dia 17 de junho de 72, já estava previsto que ia ter um amistoso da seleção brasileira aqui em Porto Alegre. Não tinha sido definido o adversário ainda. O Rio Grande do Sul, então, desafiou a seleção brasileira. Estima-se o público em 110 mil pessoas, que foi o maior público da história do Beira-Rio e do futebol gaúcho. Ao meio-dia já estava lotado. E a seleção brasileira parecia que estava jogando na Argentina ou qualquer outro país que não fosse o Brasil. E o Paulo César Caju falou para nós, sabe que a gente pensou que lá fosse outro país. E aflorou a velha ideia do Rio Grande do Sul ser um país diferente, ter um país até com pretensões de se separar do resto do Brasil. Né? Não era uma ideia de, vamos separar o Rio Grande do Sul do Brasil, fazer uma outra revolução farroupilha. Não, era mais uma questão de querer dizer, nós também somos brasileiros. Nós também queremos ser ouvidos. Não tinha uma bandeira verde e amarela. Não tinha uma camiseta da seleção brasileira. Ninguém se levantou para aplaudir a seleção brasileira. Só vaia. No fundo, o que os gaúchos queriam não era jogar contra a seleção brasileira, e sim ter os seus jogadores jogar pela seleção brasileira. Aquele jogo, para mim, eu estava mais no espetáculo. 100 mil pessoas, uniu gremistas de colorados. Eu me lembro que eu estava na arquibancada vendo o jogo, que alguém gritou assim, pode matar que é brasileiro. Tem um secador ali, eu acho que esse cara é brasileiro, olha lá. Isso havia durante o jogo. Brasileiro aqui não! Então era esse o ambiente que todo mundo se divertia. Meu pai é colorado e ele foi no jogo. Ele queria vaiar a seleção brasileira porque a seleção brasileira ela era usada pela ditadura militar como um símbolo das realizações do Brasil. Nosso time era Schneider, Espinosa, Figueroa, agora havia a defesa Anchieta. E Everaldo jogou muito no jogo. O meio-campo era Tovar, do Internacional, Carbone, do Internacional e Torino, do Grêmio. Na frente, Valdomiro, Claudio Miro e Roberti. Que era um argentino, jogava no Grêmio. Então tinha 3 estrangeiros, Figueroa, o Anchieta e o Roberti. A seleção brasileira iniciou o jogo com o Leão, Zé Maria, Brito, Vantuir e Marco Antônio, que era a reserva do Everaldo em 70. Clodoaldo, Piazza e Rivelino. Jairzinho, Leivinha e Paulo César Caju. Nós empatemos 3-3, nós estávamos ganhando o jogo 3-2 até o final. No marcador. E até o Admildo Chirol, Cláudio Coutinho estão aderindo aos gestos para a torcida depois do gol. Foi também um orgulho. Em nenhum momento eles estiveram na nossa frente, ficavam dizendo. A seleção gaúcha sempre esteve na frente. Então fazia um gol e o Brasil empatava. No dia seguinte ao jogo, o Veríssimo escreveu uma coluna dizendo, lá vamos lá, e daí? O Everaldo foi para a seleção brasileira? O maior jogo da minha vida. No futebol, somos mais gaúchos ou mais brasileiros? Trata-se de uma pergunta recorrente. Em 56, fomos bem brasileiros. Em 72, típicos bairristas. Em 2014, será a segunda vez que a Copa vem a Porto Alegre. Pela segunda vez, sem a seleção brasileira. Em algum
algum lugar o Brasil não ia jogar, né? Claro que a gente fica com vontade, o Brasil podia jogar aqui, né? Fica meio triste, porque os caras pegaram e centralizaram a seleção em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Acho que se eles viessem pro Sul, acho que teriam mais apoio da nossa torcida, porque a nossa torcida é muito garrida, ela é muito agarrada. Eu acho que isso incentivaria um pouco mais a seleção. Imagina ganhar a Copa no Brasil. Ainda mais sabendo da história de 50, o cara sabe que chegou na final e perdeu, não tinha ganho nenhuma Copa. Os gaúchos não terão a chance de ver o Brasil aqui. Assistirão de perto aos argentinos, holandeses, finalmente aos franceses, seleções de todos os continentes. Serão os próximos a gravar seus nomes na história do futebol do Rio Grande do Sul. Certamente não serão os últimos. Enquanto houver o gauchão, as rivalidades, enquanto a tradição dos clubes de Rio Grande ou de Santana do Livramento for devidamente lembrada, qualquer partida, seja em arenas modernas ou em estádios acanhados, terá na paixão do torcedor a certeza absoluta de que o futebol neste estado é muito mais do que um jogo de bola. Clássicos regionais eram fantásticos. Quem não se envolve com essas disputas não vai achar muita graça de um jogo de futebol. Estamos encerrando essa série. Acho que ela serviu para animar, reviver e trazer outra vez atualizadamente o futebol gaúcho. Um futebol que não obteve ainda todo o reconhecimento e que nem obteve ainda todos os méritos de grandes conquistas. Mas aquelas que ele já obteve, aquelas que marcam a sua história, são inesquecíveis.